O YouTube chegou agora, então muito boa tarde para você que está ligado aqui na Bola Radio Worship. Eu sou a Janaína Oliveira e esse é o Café com Recri. Quarta-feira, dia 5 de junho de 2019, estamos conectados com você aqui ao vivo. Então participe conosco, o nosso WhatsApp é o 11 947 12 9191, 11 947 12 9191. Participe conosco, eu não quero perder tempo. Já avisando que agora à tarde, para a galera que é de São Paulo, tem sorteio de um par de convites para ir ao Arraial dos Justos do Bola de Neve lá de Santo André, que vai acontecer sábado a partir das 14h30. Vai ser muito especial estarmos juntos ali, vai ter André e Felipe, Chinela de Fogo e muito mais, tá? Participe porque é uma festa tradicional nossa aqui já, do Bola de Neve. Ó, lembrando, o WhatsApp é o 11 947 12 9191, tá? E aí vocês vão participar aqui conosco. Quem for de fora de São Paulo vai concorrer a um kit Bola Rádio. Eu não quero perder tempo e já quero falar boa tarde para a nossa querida psicóloga, nossa barista aqui do Café com Recri, Silvia Prado. Boa tarde, Silvia. Olá, Jana, tudo bem? Boa tarde, obrigada, que alegria estar aqui de novo no Bola Rádio. Glória a Deus. Silvia, nossa, já sequestramos. Maior prazer estar aqui. E a gente vai falar hoje de um tema bem especial. O Café com Recri, sempre quando a gente fala sobre o Recri, nós falamos de orientações do reino não só para os negócios, ok? Mas também para nós, para o nosso caráter, para a nossa vida. Para a vida no completo, Isso, né? no completo. E hoje a gente vai falar, eu sei quem eu sou para Deus. Então eu vou pedir o seguinte, que os ouvintes pudessem pegar uma folha de papel, porque hoje a gente vai interagir bastante, tá? Certo. Eu vou pegar a minha Pega aqui. uma folha de papel, faz um quadrado, e nesse quadrado faz uma cruz, como se fosse uma janela com 4 partes. Estou fazendo a minha. Isso. Daí eu vou dar as orientações, tá? Para vocês entenderem o raciocínio. O primeiro quadrante do lado esquerdo, você vai escrever assim, ó, eu aberto. Eu aberto. Do lado, o próximo quadrante do direito, eu cego. Embaixo do eu cego, você vai escrever eu desconhecido. E do lado do eu desconhecido, eu oculto. Então, a gente está falando de 4 janelas que nós vamos falar hoje. O eu aberto, o eu cego, o eu desconhecido e eu oculto. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Então, para começar já na referência bíblica, você me ajuda aí? Sim, claro. Sempre quando a gente vai falar sobre assuntos relacionados, né, a nossa alma, a nossa consciência, a gente vai usar examine-se o homem a si mesmo. Onde está essa palavra? Jana, me ajuda aí que eu não marquei a referência. Então é o seguinte, pessoal, todos nós temos uma janela, a janela com essas 4 características, que elas vão se movimentando de acordo com o ambiente que a gente está. Qual é a referência? Está em 1 Coríntios 11, 28. Ok. 11, Examine, pois, cada um a si próprio, né, nessa versão ou em outra, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Perfeito, examine esse homem a si mesmo. Então é o seguinte, olha só, vocês já repararam que quando nós estamos provavelmente no nosso ambiente familiar, nós somos mais abertos. Muitas vezes a gente fala, minha mãe, meu pai, meu marido, minha mulher sabe exatamente como eu sou. Às vezes, conforme o ambiente, algumas adaptações. Então, eu posso estar no meu ambiente, em casa. Não quer dizer que a pessoa muda, ela só muda essas janelas, essas 4 janelas. Então, vamos falar primeiro, o eu aberto. O que é o aberto? O eu aberto é assim, Jana, é aquilo que você sabe que você é assim. E as pessoas que convivem com você também sabem. Vou dar um exemplo. Quem convive comigo sabe que eu sou muito estabanada. Eu derrubo tudo, eu me machuco. Eu fui subir aqui pra vir, não tem, tá fechado a porta aqui, não tá? Lá embaixo, o portão, eu bati a minha canela, sempre me machuco. Então eu sei que eu sou assim e as pessoas também sabem. Fala uma característica que você, seja positiva ou algo engraçado que as pessoas sabem que você é. Eu sou esquecida. Ok. É uma característica, e eu dou gafes, assim, de
Falar coisas fora do tempo. Você percebe e as pessoas percebem? Percebe. Esse é o eu aberto, tudo bem? É aquilo que a gente sabe. Quando o eu aberto é um perigo, que a gente tem que estar atento. Por exemplo, essa minha característica que eu sou estabanada. Hoje na minha profissão, isso é relevante? Não. Agora, se eu fosse garçom, Sim. seria muito relevante. Exatamente. Tem pessoas que falam assim, eu sou assim mesmo, eu falo o que penso, dou a quem doer, claro, a gente tem que falar o que pensa, só que depende de como a gente fala. Certo, né? E como falar. Isso, então o eu aberto é quando a gente se examina assim, olha, eu sei os meus pontos fortes, eu entendo aquilo que eu faço bem, eu sei aquilo que, caramba, igual você falou, sou esquecida aí, eu sou absurdamente estabanada. Então, eu tenho que ter bom senso, até que ponto isso pode ou não prejudicar eu e o outro. Ok? Então, vou dar um outro exemplo. Eu não posso participar de esporte coletivo, eu atrapalho a equipe. Eu tenho consciência disso. Posso tentar melhorar e desenvolver, mas eu tenho consciência. Então, é o nosso eu aberto. Certo. Vamos mudar de janela? Vamos. A outra janela é o eu cego. Então, pega uma referência, Mateus 7, 3, 4. Me ajuda aí. Mateus 7, 3, 4. Vamos lá. Posso ler? Pode ler. Vamos lá. E por que reparas tu no argueiro no olho do outro, no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? O que é esse? É o eu cego. Eu cego. É aquilo que muitas vezes, eu consigo enxergar no outro, mas eu não enxergo em mim. E detalhe, todo mundo que está à minha volta enxerga, mas eu não. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que é prolixa, que fala tudo nos mínimos detalhes. Né? Ela pode ter esse perfil, ser muito detalhista, mas vamos imaginar que a gente, sei lá, tem Silvia, você tem 1 minuto para fazer suas considerações, e eu começo e vou, né? E daí você tentando falar, Silvia, tá na hora de terminar, e eu começo a me incomodar com você. Eu não estou percebendo que não é o momento para eu ser tão detalhista. Isso, exatamente. Né? O eu cego é aquilo que todo mundo percebe. Então, por exemplo, olha só, quando a gente brinca e fala, tá pessoa é mó mala, mó chata. O chato sabe que é chato? Não, muito difícil. Muitas vezes ele não percebe. Não percebe. O eu cego é tudo aquilo que os outros percebem em mim e eu não percebo. Tá? Sim. Então vocês se examinem a si mesmo. Lembra que eu falei, a gente tem essa janelinha em todos os papéis que nós temos da nossa vida. Tem áreas, por exemplo, que eu posso ter um eu aberto e elas não são proporcionais. Às vezes o meu aberto é gigantesco, por exemplo, na minha casa. E ela pode ser minúscula, por exemplo, eu aqui na igreja, porque daí eu não me abro para ninguém. Ninguém sabe. Como que é ela? Não sei, porque, então essas janelas, elas não são proporcionais. Tem pessoas que têm o eu cego gritando, ocupa quase todo o quadrante. Olha. Aquela pessoa que não, você fala cabeça dura. Às vezes a pessoa é cabeça dura porque ela é mesmo, às vezes ela não percebe, ok? O eu cego. O eu cego, ele pode ser um grande problema na nossa vida, na nossa carreira. Certo. Ok? Eu vou contar uma história assim absurda que eu vivi, mas eu tenho. Todo mundo tem. Esses 4. Olha isso, eu vou contar essa porque eu fiquei chocada. Um rapaz que eu conheci, que se converteu também, e depois ele se desviou, tá lá, mundo cá, quando aperta as coisas, ele sempre me liga, Silvia, eu tô passando por isso, tá um problema, e eu vamos lá, daí falo pra ele da questão, né, a gente tem que muitas vezes mostrar aquilo que não enxerga. Ele liga e falou pra mim, olha, eu não sei mais o que eu faço com a minha vida, o que tá acontecendo? Ele, não, porque tá tudo dando errado, meu trabalho tá dando errado, minha vida sentimental tá dando errado, eu preciso conversar com você. Claro, vamos lá. Daí ele começou a contar, olha isso, ele falou assim pra mim, porque assim, eu dobro os meus joelhos, eu clamo ao Senhor, mas na hora que eu tô com a minha namorada transando, oi? Porque daí eu falei pra ele, então, vamos lá,
tu conhece a verdade, não conhece? Falei, então, será que você não tem cegueiras que você tá tentando o tempo todo dizer pra você que não, que você tem que se acertar? Daí ele, pum, né? Então, muitas vezes a gente é cego porque a gente quer. Ok? Tem coisa que a gente pode... Falei, meu, se acerta virar, com né, Deus, essa acerta essa área aí, vai acertando, vai fechando, que as coisas eu creio que vão. Agora, cara, como que você quer que eu te aconselhe você conhecendo a verdade, porque ele conhecia a verdade, e me falando isso? Como que eu vou te... Como que é? Não adianta, ora por mim. Então acerta aquilo que você tá fazendo, mantendo que é cego. E muitas vezes a gente deixa janelas que é a nossa cegueira, o que a palavra fala aí. Eu consigo ver nos outros e muitas vezes não vejo em mim. Tá? É o eu cego. Vamos para outra área que é o eu oculto. Lê Salmos 41:3. Salmos 40, 1 até o 3. Vamos lá. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus pés. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão e confiarão no Senhor. É até o 4? Eu tô achando que eu peguei a referência errada. Lê de novo pra mim, Jana, por gentileza. Esperei com paciência no Senhor, Tá. e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tá. Tirou-me de um lago horrível. Esse lago aí, vai aí, lê aí. É porque essa versão aqui tá falando lago, mas tem outras que falam... Tá. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Tá, ok. Continua. Não, tá até aí. Olha lá, o charco de lodo, né? A nossa natureza humana, a gente fala que nós temos coisas que nós sabemos que é bom, mas a gente tem que se vigiar o tempo todo, não tem? Só que dentro de nós produz muitos sentimentos, ok? Então, por exemplo, o que é o eu oculto? O eu oculto é assim, ó, vamos imaginar que eu estou com... Vamos lá falar sentimentos que brotam no nosso coração e a gente tem que vigiar muito, ok? Então eu vou falar de ódio, de inveja, sentimentos que não são sentimentos bons, que podem brotar e a gente tem que se vigiar muito e tem que buscar muito ao Senhor para que a gente não deixe a nossa natureza corruptível tomar conta, ok? Um dia desses eu senti inveja. Ok. Eu acho que... De verdade mesmo, eu conversei com uma amiga, me confessei, falei com o Senhor, falei assim, eu tô sentindo um negócio aqui que tá estranho, e era um sentimento de inveja. Isso. Mas aí eu consegui buscar lá o que é que tava causando isso. Perfeito, examine esse homem, né? Eu uma vez fiquei com muita raiva de uma pessoa e eu falei pra ela que eu sentia aquilo, porque eu precisava me... E daí a primeira coisa, acho que eu já falei isso, ela falou, mas você é psicóloga, como que você pode sentir? Sinto. Então o eu oculto é aquilo que brota na gente, que a gente às vezes tem vergonha disso, ok? Certo. Só que é o seguinte, então eu vou colocar alguns sentimentos. Ódio, inveja, insegurança. O eu oculto é aquilo. Você fez algo que você rompeu o eu oculto. E esse é o grande objetivo. O eu oculto é aquilo que eu sinto, mas eu não quero que ninguém saiba que eu sinto. Então, repara, o eu aberto e o eu cego são campos que é perceptível aos outros. Certo. O Verdade. eu... Ok? É perceptível para os outros. O eu aberto é perceptível para mim e para os outros. O eu cego é perceptível para os outros e não para mim. O eu oculto é perceptível para mim e eu não deixo que os outros venham. Quando você comentou isso, você conseguiu diminuir o seu eu oculto. Isso é libertador. Glória a Deus. É mesmo. Ok? É isso aí. Porque se a gente falar assim, ai não, isso não vem dentro de mim. Tem hora que vem sim. O que a gente tem que fazer é se autoexaminar e buscar o que está acontecendo. Assusta, né? Assusta, porque eu levei um susto, mas aí você, então é isso, vamos lá. Agora, qual é o caso típico quem tem uma janela que domina o eu oculto? É assim, por exemplo, eu posso sentir... Você pegou o tema aí, eu sinto inveja de uma pessoa no trabalho, por exemplo. E eu sinto inveja e devo fazer de tudo para derrubar ela. Quando uma pessoa tem um eu oculto muito grande, são aqueles casos que a gente fala assim, caramba, eu não imaginava que essa pessoa fosse fazer isso. Eu acho que eu não conheço essa pessoa. Sabe quando você é pego de surpresa? Traições,
Quando essa janela do eu oculto, ela é enorme na pessoa. A pessoa ela não deixa, ela não passa. Muitas vezes ela usa máscaras. Ok? Dentro dela, ela tá sentindo tudo aquilo lá. Seja ódio, raiva, inveja. Nem ela percebe que isso tá transparente, às vezes até no rosto, nas atitudes, na forma de falar. Então, muitas vezes, ela não deixa. Porque ela tem vergonha, ela percebe, tá? É diferente do eu cego. O eu oculto, a pessoa sabe que ela sente, mas ela esconde do mundo. Entendi. Porque ela não quer ser julgada por isso. Ela não quer transparecer. Vou dar um outro sentimento, insegurança. Entendi. Vamos imaginar que eu estou no meu trabalho, ok? E eu vou fazer uma apresentação, seja lá se eu sou o analista, se eu sou gerente, se eu sou... Não importa. E eu estou insegura. Não quero que ninguém perceba que eu estou insegura. Então eu posso deixar esse eu oculto enorme naquela situação, certo. Porque eu não quero que as pessoas percebam, né? E por dentro eu tô lá sentindo isso. É claro que vai ter momentos, e muitos que a gente sente segurança, é claro que sim. Eu falo que depende de como você pode ter insegurança, porque você não acredita em você. Você pode ter insegurança sim, porque o novo nos gera um pouquinho de insegurança. A única questão o que a gente sempre tem que medir é a reguinha que eu sempre falo, né? A reguinha das emoções. Eu posso ter insegurança numa situação, tá tudo bem. Agora, se aquilo faz com que eu trave, com que eu comece a chorar, com que eu perca o controle, opa, é um sinal de alerta. Perder o controle. O eu oculto não perde o controle, ele sofre, até tem aí uma teimosia, tem aí um monte de coisa, ele não demonstra. Então, quando você se decepciona com alguém, sabe aquela surpresa, aquele negócio que você fala assim, a bomba, porque você nunca imaginaria aquilo da pessoa, sim. Ela tem o eu oculto gritando. E daí eu te pergunto, como é que você é? Como que é o teu eu aberto na tua vida familiar? Como é o teu eu aberto no seu profissional, no ministerial, em todas as áreas da tua vida, né? E o eu oculto? O que é aquilo que você esconde de todo mundo e você nem, igual você comentou, Jana, de se autoexaminar e falou, opa, tô vendo que não tá legal esse sentimento dentro de mim. Deixa eu tentar analisar por que tá isso. E daí é quando a gente precisa confessar. O que a palavra fala de confessar? Confessar seus pecados uns aos outros, né? Deixa eu achar aqui. Porque a questão é o seguinte, se você sentiu, você tem que se autoexaminar, tentar entender, cara, conversar. Não tô entendendo o que tá acontecendo, mas... eu senti isso de você. Tiago 5,16. Okay. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Olá. Olha que a palavra conta tudo na palavra. E foi interessante que quando eu estava conversando com a minha amiga, que eu tenho, né? Todo mundo tem que ter os amigos que você possa se confessar, uma liderança, perfeito. Tudo. E aí eu tava falando e ela falou, Jana, e é verdade, isso é inveja mesmo, você tá sentindo inveja. E é assim e tal, foi tão bacana, tão libertador, né? Isso aí, a gente poder falar e realmente se abrir, a gente sente mesmo. Olha, né? Eu tenho comentado muito com as pessoas que nós precisamos nos esvaziar. Existe uma diferença de eu ter meu momento com Deus, e Deus é socorro bem presente na angústia, é aquele que tá sempre ao meu lado, né? Uma vez eu ouvi de um grande amigo meu, só Deus sabe como é úmido o meu travesseiro, mediante a tanto que ele estava chorando, claro, mas nós precisamos, forte, né? Mas nós precisamos nos esvaziar com pessoas, e é o que você falou, escolher pessoas que nos é de confiança para nos esvaziar, e daí a gente precisa passar em cima de algo que é o orgulho, Jana. O eu oculto, quando uma pessoa tem essa janela muito grande, o orgulho dela muitas vezes não deixa. Imagina que eu vou falar para fulano que eu tô com raiva, que eu senti uma ponta de inveja, que eu tô inseguro. Jamais, ninguém nunca vai saber que eu sou inseguro. Por que não? Por que eu não posso chegar numa pessoa e falar, tá pesado isso daqui? Eu tô sentindo que tô insegura, eu tô sentindo que eu tô vendo que eu tô muito orgulhoso. Repete, Tiago, por favor, o que fala?
Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Ok? A gente precisa orar uns pelos outros para ser curados. Que difícil as pessoas se esvaziarem. Que difícil as pessoas chegarem para alguém, escolher uma pessoa e falar, cara, eu preciso abrir meu coração para alguém. Eu tenho visto pessoas, muita gente que tá parecendo, sabe aquele peixe que faz assim, ó, que peixe é esse que infla? Ai, peraí, deixa eu ver aqui, eu acho que sei como é. Sabe aquele peixe que... Pessoas que estão assim, eu falo, se esvazia, eu falo o seguinte para a pessoa, a questão terapêutica é diferente, o que eu estou falando não é do que a gente trabalha em terapia, isso é totalmente diferente. Na terapia a gente vai trabalhar suas emoções, a gente vai trabalhar suas reflexões, algumas feridas de alma, Agora, o seguinte, nós precisamos ter alguém para poder nos esvaziar, para poder falar o que está em Tiago. É o baiacu. O baiacu. Meu, eu vejo pessoas que eu falo assim, cara, tu é um baiacu. Sabe aquele desenho assim, ó? Porque ela não se esvazia. Precisa. Eu tava conversando com uma grande amiga minha, eu sempre falo dela, uma pastora que o Senhor colocou no meu caminho, missionária, e ela mandou mensagem e falou, Silvia, precisamos do nosso tempo, ela brinca, do nosso café terapêutico, que é quando ela se esvazia e quando eu me esvazio com ela, porque é uma pessoa super de confiança. Uhum. Então tem meu momento sim que eu falo que eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou chorar, falar Senhor, e vou colocar os pés da cruz, mas nós precisamos também fazer uns aos outros para ser curados. É Bíblia, sim. A gente está na palavra, mas o homem é orgulhoso, e esse eu oculto aí do tamanho de uma... Às vezes o meu oculto ele é enorme dentro do ministério, porque eu vou falar, não, eu sou líder, imagina, eu sou líder, então tem que estar tudo bem. Eu vi de uma pessoa que falou pra mim, eu tenho que aguentar. Eu falo, cara, da onde você tirou isso? Onde você tirou isso que você tem que aguentar? Porque se tá pesado, o jugo não tá sendo leve, igual a palavra fala, então alguma coisa tá errada, examine esse homem. Ah, não, tá pesado, a carga tá pesada, então se examina, cara, não é isso que Jesus falou. Vamos no outro quadrante? Vamos. O outro quadrante é o eu desconhecido. E daí é onde a gente vai começar hoje o Café com Recri, tá? Então vamos buscar referência? Jeremias 29, do 11 ao 13, Jana. Eu amo Jeremias. Nós vamos pegar muitas referências do eu desconhecido. Tá bom. Vai lá. Jeremias 29, 11, 13. Vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Até o 13, né? Aleluia, isso. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém. Essa janela aí, ó, é a porta que a gente tem que bater. Isaías 55, 8, 10. Do 8 ao 10. 55, do 8 ao 10. Do 8 até o 10, porque Isso. os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo em que a enviei. Ai, como é lindo. Eu vou ler um outro, Isaías 45, 3. Fala assim: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém. Que lindo!
Olha só, o que é o eu desconhecido? O eu desconhecido é tudo aquilo que nós nem sabemos que nós podemos fazer, mas conforme a gente trouxe na palavra, ele já sabe tudo. Então ele olha para nós e já sabe os planos que ele tem ao nosso respeito. Ele já sabe, ele sabe que tem talentos escondidos, tem pessoas que falam assim, não, eu não sou digna de fazer isso. Eu vou usar algumas referências, eu vi assim uma pessoa falar, eu não sou digna para orar por ninguém. Como você não é digna? Não sou digno de fazer isso. Como você não é? Não, eu não tenho talento. Como você não tem? Hoje eu vi de um rapaz que ele falou assim para mim, Silvia, eu não imaginava que eu fosse capaz de fazer as coisas que eu estou fazendo hoje. Porque eu não acreditava em mim. Eu achava que eu não tinha habilidade para tal. E eu falei para ele é crente, né? Daí a gente pode falar. Eu falei para ele, Deus já sabia isso que você ia fazer. Ele já acreditava nisso que você iria fazer. Gente, o eu desconhecido é tudo aquilo, são os nossos talentos que nós não sabemos ainda. Mas o Senhor já sabe, há muito tempo. São todos os tesouros escondidos, é tudo que Ele sabe a nosso respeito. Então, muitas vezes, a gente precisa descobrir. Tem gente que fica com medo. Eu falo assim, experimente. Ai, não, como que eu, né? O Dori experimentou. Você falou que ele fez isso. Vou pegar o exemplo dele. O Dori corta cabelo. O que mais? Ele fez essa mesa, ele fez esse móvel que tá aqui do lado. Ele corta cabelo, ele faz sobrancelha, faz barba. Olá, experimente. Muitas vezes com o medo que nós temos do que os outros vão falar. Eu falo o seguinte, tem coisas que já foram, o Senhor já lançou, bênçãos que a gente tem que falar, tem bênção que está retida, querido, às vezes quem está retendo é você, porque você tem que experimentar algumas coisas. E as pessoas têm medo por causa do outro. Mas e se eu falar o que o outro vai pensar? Cara, se você for pensar o que o outro vai pensar, sempre vai ter alguém que vai pensar alguma coisa de nós. Agora, se a gente não experimentar, como que a gente vai poder viver algumas coisas? Esse rapaz falou, eu nem imaginava que eu fosse capaz de fazer, sei lá o que ele está fazendo lá de computação, porque eu não sei nem explicar de tão difícil que é. Mais ou menos programação. Eu falei, você viu? Você experimentou. Então eu te pergunto, quais são as coisas que você fala assim, não tá dando certo a minha vida profissional, não tô vendo fluir e tal. Cara, você tem experimentado? Porque o eu desconhecido é o seguinte, eu vou repetir o que tá a palavra aqui, dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Ok? Então nós temos, eu sempre falo de talento, porque nós temos o Senhor sabe aquilo. Só que muitas vezes daí a gente dá o quê? A gente deixa muitas vezes o inimigo agir aonde? Aonde o inimigo age? Aqui, Quando eu falo muito de distorção de pensamento, tem pessoas que têm uma distorção de pensamento que chama rotulação. Então ela fala, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu consigo enxergar tudo nos outros. Mas eu falo assim, experimenta. Eu não sei fazer tal coisa, eu não sei, eu não tenho uma voz tão bonita igual a Jana. Experimenta. Tem gente que fala assim, eu tenho muito conteúdo, mas eu não vou gravar um vídeo porque, nossa, minha aparência é feia, minha voz é feia. Experimenta. Né? Tenta. E se eu errar? Você vai tentar de novo e tá tudo bem. Ok? Está tudo bem se você errar. Eu falo que tem pessoas que muitas vezes têm dentro uma voz interna que na vida dela ela foi cobrada a vida inteira. E às vezes ela já mudou a fase dela, ok? Às vezes ela foi cobrada a vida toda por notas altas, ela foi cobrada a vida toda por um monte de coisa. Eu falo o seguinte, cara, você já não tá mais naquele ciclo. Então essa vozinha interna, de quem que é essa voz interna aí? Às vezes é a voz interna, muitas vezes, né? Tá te sem querer. Estrangulando. Então, assim, experimenta. Essa janela aqui, essa atividade que a gente fez, é uma atividade que chama Janela de Johari.
É uma atividade que a gente faz muito no mundo corporativo, em treinamento. Esse Johari, todo mundo, o que é Johari? Os caras que inventaram isso eram 2 psicólogos e juntaram o nome deles. Não tem nada de significado. Mas é o seguinte, nós temos janelas que é o eu aberto. Ok, eu sei que eu sou assim. Eu preciso ter uma ideia. Será que a minha janela está aberta demais? Será que a minha janela está fechada demais? Eu me examino muito, eu sou extremamente tímida. Então, às vezes, a minha janela eu aberta é super fechada. Então eu preciso o tempo todo estar lutando para que ela se abra mais. Tem pessoas que ao contrário, a gente fala, é demais, entendeu, né? Tem gente que tem o eu cego, aquilo que fala, caramba, esse exemplo desse rapaz que me falou, eu falei, cara, abre o olho aí, cara, tá falando que a coisa não tá acontecendo. Você tá dando cabeçada em cima de cabeçada, mas você tá percebendo as brechonas abertas aí? Né? Vou dar um outro exemplo, uma pessoa falou assim pra mim, eu quero ir em missões, tal, só que eu tô com o meu, nós que somos profissionais, vamos lá, todo mundo que termina uma faculdade, você tem o conselho regional da tua área, né? Tem. Então, eu não posso exercer a profissão de psicóloga se eu tenho o meu conselho regional de psicologia, se não tá pago, eu não posso. Então, eu não posso falar assim, não, eu quero fazer missões, eu vou fazer, e vou usar minha profissão se ela não tá regularizada, se eu tô em atraso. Eu falei pra ela, regulariza tudo, não pisa em missão se você tá com isso aí do teu conselhinho aberto. Né? Então, às vezes assim, mas eu quero, meu coração queima. Fecha as brechas aí, ok? Então, a gente precisa, às vezes, a gente é cego para algumas coisas. Então, a gente precisa analisar assim, será que eu tô cega dentro da minha casa? Será que eu tô cega na minha profissão? Será que eu tô cega lá no meu ministério em algumas coisas? Porque, às vezes, eu falo, Deus não olha para mim, Deus olha para você o tempo inteiro. Né? Ele olha para você o tempo. Será que não é isso? Não vou saber te responder. Examine esse homem a si mesmo. O eu oculto. Será que tem coisas minhas que são lá, aquelas questões que eu sei que são raizinha, que é erva danina, né? E eu tô deixando alimentar. E ninguém sabe, tá? Eu ponho lá minha máscara, que você falou, eu posso estar com uma raiva, com ódio de alguém, e eu deixo lá. Né? Volto a falar, quando a gente vive uma situação, cara, eu fui pego pelas costas, você pode ter certeza que aquela pessoa tinha um eu oculto muito grande, porque ela não se mostrava. Isso é verdade. E o eu desconhecido, é essa que eu quero que a gente focar. O eu desconhecido, talentos, queridos, experimente. Tenho medo, uma pessoa, eu tenho medo de orar porque as pessoas vão orar como eu. falei, e se me der branco? Ora o Pai Nosso, fala qualquer coisa. Né? Mas alguma pessoa pediu pra orar, não sei o que oro. Cara, ora. Mas e se os precisando falar? Ora, Pai Nosso, eu te abençoo. Ora. Às vezes as pessoas acham, por exemplo, como eu e o Dori, por exemplo, que estamos aqui na rádio, que a gente não tem vergonha, né, Dori? A gente não fica com vergonha das coisas. Gente, a gente tem sim, tem coisas que eu sou, por incrível que pareça, eu sou tímida. Né? Sou uma pessoa tímida. Mas tem coisas que a gente precisa passar por cima e avançar. Né? Se eu sentar aqui e pensar no que, se estão me criticando, se estão achando o erro em mim, se eu estou me expondo, eu não vou fazer. A gente precisa... Então, sentar aqui e falar, é claro que o Espírito Santo nos capacita, é ele que nos dá força, mas há uma quebra na nossa mente de sentar aqui e se expor e falar, muitas vezes falar do nosso pecado, falar daquilo que está acontecendo, né? Então, assim, todo dia um pouquinho. Isso. Né? Então, várias circunstâncias das nossas vidas, todo dia a gente vai ter que quebrar. Né, romper. Perfeito. E um outro cuidado que a gente tem que ter... Porque parece que a vida do outro é mais fácil do que na nossa. Parece. Né? A gente tem que estar atento pro eu cego, porque é o seguinte, quando eu falo experimente, nós temos que ter bom senso também. Sim. Né? Então eu não posso chegar equilíbrio. Assim, equilíbrio. Eu não posso chegar e falar assim, ok, vou experimentar. Eu vou experimentar, eu dar opinião, sei lá, vou falar o seguinte, não é minha especialidade. Vou experimentar falar sobre finanças. Eu não tenho o menor domínio e conhecimento. Exatamente. Eu posso experimentar, alguém tá falando e eu tá participando. Agora outra coisa eu falo assim, não, eu vou abrir um negócio, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu vou abrir então, vou virar uma consultora financeira. Eu não tenho conhecimento para isso. Então, eu também preciso fazer minha parte. Estudar, buscar, ok?
Porque quando a gente precisa ter o bom senso do experimentar para também não sair metendo o pés pelas mãos. Não é nesse sentido que eu tô falando. Ok? Porque senão a pessoa fala, Silvia, não. Eu tô falando no sentido de você vencer os teus medos. Não é no sentido de meter os pés pelas mãos e experimentar. Ok? É ter sabedoria e discernimento. Mas você dá passinhos para vencer. Eu lembro, Jana, eu acho que esse foi um grande exemplo que eu consegui superar na minha vida. Eu sempre fui muito tímida e eu tinha muita vergonha de falar em público, a ponto de, na época da faculdade, eu não perguntar para o professor, eu não levantava a minha mão, porque eu tinha vergonha. E daí onde Deus me jogou para eu pagar minha faculdade, eu fui parar em vendas. Pensa uma pessoa tímida em vendas. E depois aqui na rádio, gente. Depois aqui. Eu lembro que eu fui fazer um curso de oratória e foi libertador para mim o curso de oratória. Porque foi quando eu tinha que experimentar algumas coisas. E aquilo foi um divisor de águas. Ok, tenho vergonha, eu tenho também, mas beleza, eu vou. Então, quando eu falo experimentar, queridos, tenham um bom senso. É no sentido assim, eu tenho que romper o medo. É necessário. Então, para isso, eu tenho que dar passinho. O eu desconhecido, olha, nossa, eu dirijo em São Paulo, mas estrada eu nunca dirigi. Por quê? Eu não sei. Experimenta um dia. Ir para algum lugar que você possa sair. Então, nesse sentido que eu falo. Um pouquinho. Eu falo que aproximações sucessivas. Sim. Silvia, tem gente que fala, não, tem que ser, joga embaixo do chuveiro de uma vez. Quando a pessoa tem. Mas quem tem um medo aterrorizante, ele tem que ser por aproximações sucessivas. Então, um pouquinho, porque senão aquilo vira. Mais traumático ainda, mais traumático para a pessoa. Tem gente falando aqui conosco, ó, o doutor João Luiz está por aqui e fala assim, a paz, Jana e Silvia, gostaria de saber como faço para comprar o livro Vencendo o Silício da Alma para presentear uma futura psicóloga que está passando por um quadro de depressão e o que ela acha sobre a síndrome do burnout, né? Dentro da igreja, como por exemplo... com os missionários. Olha, que demais. Querido, no meu Instagram, Silvia R. Prado, tem um link lá que é de como tá adquirindo o meu livro. Eu envio, tá? Eu sou a pessoa que envia, eu faço tudo, né? Tudo, mil utilidades. Isso, completo. Então, clica lá no link da bio, tem uma abinha lá para compra, custa R$29, já incluso o frete, e eu encaminho para tua residência e faço dedicatória para essa pessoa, legal, né? Mas está disponível lá. Então, olha só, burnout, que tema importantíssimo. Eu publiquei essa semana que foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, na Secretaria da Saúde, comparando 2017 com 2018, houve um aumento de 104% em casos de afastados do trabalho por burnout, 114%. E daí eu até publiquei, porque daí eu falei, esse tema, né, eu falo o seguinte, a gente só vai vencer isso dentro dos lugares conversando. No campo missionário, eu acompanho muito missionário, e eu falo o seguinte, todo mundo, né, nós somos missionários, né, o AP sempre fala isso, né, a partir do momento que nós somos missionários, a partir do momento que a gente sai para fora da igreja. O amor a Cristo e a querer fazer as coisas, muitas vezes a gente não percebe, daí entra essa janelona aí, ó. A gente quer fazer e não se olha. Então, sim, tem muita gente no campo missionário que está com esgotamento físico e mental. Esgotamento. Okay? A pessoa, ela começa a ter insônia, irritabilidade, ela começa a ter vários sintomas aí, dor de cabeça, tem momentos de fuga que ela não quer, choro excessivo. Então, por mais que nós temos... Uma sobrecarga, né? Tá vivendo uma sobrecarga. Além do que é possível. Tem pessoas que falam assim, ok, eu preciso fazer, ok, vai ter dia que a gente pode trabalhar uma quantidade maior de horas. Eu vou dar um exemplo típico, hein? Eu recebi uma menina me chamou no Instagram e falou assim pra mim, missionária, Silvia, eu criei nem sei se ela tá aí, eu criei uma página no Instagram que é pra ajudar pessoas que também estão assim, sofrendo e tal. Daí ela falou, mas é assim, Silvia, essa menina, dela copiou o que a menina escreveu. A menina tá passando por um monte de problema. E ela falou assim pra mim, eu não sei mais o que eu faço, você não pode ligar pra ela? Eu falei, não.
Porque se eu começar a ligar, daí é que eu sempre tava, para todo mundo, vai virar um peso tão grande. Eu vou trazer o que o meu querido paizão, Boris, um dia falou para mim, quando eu comecei a receber muitas pessoas mandando mensagens que pensavam em se matar, de pensamento suicida, eu comecei a ficar muito desesperada. Porque eu falava, Deus, o que eu posso fazer por causa dessas pessoas? E daí ele falou, Silvia, fardo leve, esse fardo é do Senhor. Se você pegar isso, você não vai dar conta da tua profissão. Não vai dar conta e você ainda vai desistir de tudo. Isso, e eu aprendi muito isso quando o Boris me deu esse chacoalhão, né? E eu falei pra essa menina, eu falei, querida, você vai pedir pra essa pessoa buscar ajuda no ministério dela, para que pastores, líderes possam orar por ela. Você vai pedir para que ela procure um profissional da área de saúde, um psicólogo que talvez ela precise de terapia, mas não pegue esse peso pra você. Então eu sempre conto essa minha história, tá? Então, o burnout é algo que está muito para esgotamento. E daí, se eu fico esgotado emocionalmente e fisicamente, isso impacta a minha caminhada com Deus. Com certeza. Às vezes paralisa de uma maneira que a pessoa até morre, né? Tem algumas, né, problemas no corpo, né, que vem da alma pro corpo e ela perde tudo. Já vi missionário que estava com hipertenso, mas não podia parar. Eu já vi missionário, esse eu peguei muito no pé dele, com problema seríssimo de coluna, de hérnia, e que não parava. E daí fez lá, saiu um tempinho que ele precisava sair do campo missionário, fez tratamento, daí recomendação médica, não carregue peso. Daí eu tô lá em missões, encontro com ele em cima da caixa d'água, O que você tá fazendo ele aí? só me olhou e falou, eu tô descendo. Eu falei, não tem outra pessoa para fazer? E tem. Tinha. Muitas vezes tem. Mas daí ele pegava tudo para quem? Para ele. Ó, eu cegão aí das janelas que eu tô falando. Ok? Por que o tema era, eu sei quem eu sou para Deus? Pela questão do eu desconhecido, ok? Que a gente tem que pegar essas referências aí da Bíblia, porque o Senhor sabe os planos e Ele vê em você coisas que você não consegue ver, querido. Às vezes a gente precisa pensar assim, imagina se eu estivesse olhando com os olhos de Deus, né? Ele estaria olhando coisas muito legais a meu respeito. Tem mais perguntas aí, Jana? Tem gente participando aqui. O Paulo Salles falou assim, boa tarde. Tem como só dar uma passada rápida no que foi dito? Comecei a ver agora. Você vai ter que ver o programa inteiro de novo. O programa vai ficar disponível no YouTube. Volta lá na linha do tempo, né, Silvia? Isso. Já tá no final. Olha quem tá por aqui. Avisa a Silvia que o Insta dela tava travando. Aí mandou assim, Jana, Dora. Aí mandou assim, ó, Silvia. A Silvia é uma bênção. Pena que eu não tive a oportunidade de conhecê-la melhor. Sabe quem é? A Desirê. Desirê, tudo agora bom, foi querida? Lá em Natal, só pensa em calor agora. Oh, Desirê, Deus abençoe, querida. Amiga, soubesse o frio que tá aqui. Nós estamos aqui dentro, eu tô de fleece e eu tô com frio. O ar tá desligado já quase. A Cristina Barraquino falou assim, tudo bem por aí, Jana, sua linda? Oi, Silvia, oi, Cris, tudo bem? Deus abençoe, viu? Tem aqui também, ó, sou estudante de psicologia no primeiro semestre, amando o programa, cursei direito, trabalho na área para pagar as contas, mas agora sinto ter me encontrado, tanto em Jesus como na faculdade. Olha que legal. Que legal. Você sabe que ontem uma menina me mandou um direct no Instagram e falou assim pra mim, Silvia, é possível uma psicóloga ser usada no púlpito pelo Espírito Santo? Eu falei, eu posso ser psicóloga, eu posso ser médica, eu posso ser engenheira, eu posso ser administradora, eu posso ter só ensino médico. Não tem, lá é o Senhor que vai usar, ok? É o Senhor. Ela falou assim, ó, boa tarde, menina, boa tarde, ela falou assim, boa tardinha, né? Ainda que não tenha a ver com o tema, gostaria de dizer o quanto estava afastada, ouvia, seguia e até dizimava no bola. Hoje em dia me reencontrei, estou muito feliz, ouço todos os dias e sou muitíssimo ministrada. Meu nome é Andréia, ela tá lá na igreja Casa Firme, lá na Saúde. Glória a Deus, viu? Uma parceira nossa aqui, o Ministério Casa Firme, que é do pastor... O Issan, exatamente. Pastor Issan. O que é o boa tarde, queridos? A paz seja com todos. Quem tá falando aqui? Deixa eu ver quem é, não tá aparecendo.
Ah, é o Nélio. Oi, Nélio, tudo bem? Mandou uma foto aqui pegando uma onda aqui, ó, no surf. Uma surfada. É isso, Silvia. Ó, o programa já está terminando, Sil. Oi. Tem 10 minutinhos aí para você poder concluir, dar seus recados. Ok. E é isso. Eu gostaria que a gente lesse de novo essas referências do Eu Desconhecido, porque o tema é Eu sei quem eu sou para Deus, e eu creio que a gente tem que reforçar essas questões, ok? Eu vejo que muitas pessoas muitas vezes não decolam na carreira, muitas vezes falam assim, eu já estou naquela fase da igreja que eu tenho que sair do banco, eu tenho que ir para algum ministério, mas muitas vezes ela não consegue enxergar nada dentro dela. Ela acha que ela fazendo aquilo que ela acha que ela cresceu, ela se desenvolveu. E às vezes Deus está chamando ela para fazer uma outra coisa. Mas muitas vezes ela tem receio, ela fala assim, por exemplo, nossa, eu queria tanto fazer parte do Bola TV, mas, eu acho que eu não. Eu queria tanto fazer parte, vamos lá, da intercessão. Mas ela assim, eu não. Muita gente paralisada com esse pensamento. Porque não consegue, porque esse eu desconhecido dela tá gritando. O que é o eu desconhecido? São os talentos que você tem, que você precisa descobrir. Você precisa descobrir, porque o Senhor já sabe. Então, assim, a gente precisa... A igreja, a palavra fala, né, que tão brancos os campos, então... E nós precisamos de pessoas nos ministérios, ok? Então, se você já tá... Se você... já é batizada, frequenta a célula, tá lá, mas fala assim, eu sei que tem muita gente que tá ouvindo que pensa isso, eu tô aqui, mas imagina, como que eu vou entrar naquele ministério? Eu não, eu quero falar pra você sim, porque o Senhor tá chamando, tem pessoas que eu falo sobre isso, o Senhor tá te chamando e a pessoa não vai porque ela não acredita nela. Ela acha que ela é indigna, que ela é incapaz, porque ela olha como referência outras pessoas. E assim, ó, de medição são as pessoas e não Jesus. Exatamente. O Senhor, gera sofrimento. Se isso está queimando no teu coração, de estar servindo a obra do Senhor, mas você fala assim, meu Deus, será que eu sou capaz? Queridos, experimente, vai lá, converse com alguém de ministério. Muita gente, às vezes, está sentado lá e fala, eu queria, mas eu tenho vergonha. Não, vai. Por isso que eu queria terminar com as mesmas referências, eu quero ler, ok? Se você tem vontade de participar do Ministério Bola TV, do qual faço parte, Ministério de Mulheres, do qual faço parte, e o Bola Rádio, do qual faço parte, você pode me procurar, eu converso com você, tá bom? Me chama no inbox do Face, do Instagram, quer dizer, me chama no WhatsApp da Bola Rádio, se você tem meu WhatsApp particular, chama também. O Bola já tem essa visão, né? Você não precisa saber fazer a atividade daquele ministério para que você entre naquele ministério. A não ser Bola quer, né? Que você tem que estar envolvido ali na área. Mas os demais ministérios, todos, você pode aprender o que está acontecendo ali, né? Fiquem tranquilos, por isso que o ministério ele nos atrai, né? Nos agrega, né? E uma outra família. Isso, uma outra coisa importante, daí eu vou falar do Recri. A partir do momento que a gente saiu para fora, nós estamos exercendo o Recri. Porque quando o Recri, todo mundo pensa que é só para empreendedores. Não, é viver Cristo através da minha profissão. Silvia, mas olha, eu não estudei. Você trabalha, você estuda, você pode estar fazendo seu ensino médio, seu supletivo, não importa. Você pode exercer ele. E muita gente fala assim, mas como que eu vou falar de Jesus na empresa? Eu vou trazer o que Jesus falava, se necessário pregue, porque são pelas suas atitudes. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu não sei, você tem uma coisa diferente que eu não sei o que é Cristo, amém? Então o Senhor vai te dar estratégias para você exercer o teu ministério também na empresa, Eu falo que bom, vamos servir dentro da igreja que precisa, mas você também pode ser Jesus exercendo o teu ministério lá na tua empresa. Amém. Então eu vou ler o seguinte, Isaías 55, 3:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Lê, por favor, Jana, Jeremias 29, 11 e 13, para a gente encerrar. Jeremias 29, 11 até o 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de dar causa a dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém. Amém. Eu queria terminar, Jana, tá no fim, né? Em 5 minutos. Tá, pra gente orar, antes da gente orar, também com Isaías 40, vou repetir, a gente lê, mas é pra assim, ó, pra gravar. Isaías 43, 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém. Ok? Deus está te chamando pelo teu nome. Ele está te chamando pelo teu nome, para que você possa ser luz no mundo e sal na terra, para que você possa, como fala a palavra, né? A criação aguarda com, algumas versões com intensa... Ai, meu Deus, me veio agora. A criação agora com intensa expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Então, não, olha, tire do teu vocabulário, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não tenho habilidades. Se for para a obra do Senhor, Ele vai te capacitar, porque ele já sabe a história que ele tem a teu respeito, ele já sabe, ele consegue ver como ele vai te usar, ele sabe tudo, mas você tem que experimentar, poder dar a mão pro Senhor e caminhar. Eu falei hoje para uma pessoa isso, eu falei, olha, mas eu falei, cara, só caminha, é igual Pedro nas águas, caminha, confia. O AP pregou o que domingo? Confiança. Deixa eu tentar trazer o que ele falou. Confia no Senhor. Meu Deus, me deu um branco. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. No mais ele fará. Amém? Amém. Tem uma pessoa falando aqui pra gente mandar um abraço. Um abraço aí, um beijão pro pessoal da Célula Zona Sul 11 em Porto Alegre. Um abraço pra vocês aí, viu? A Thay aqui, ó, líder que ama, vive postando vocês que eu tô ligada. Que legal. Olha, quem foi sorteado aqui pra receber o nosso kit aqui, o kit Bola Rádio, vai pro final 8551, DDD 41, final 8551. E quem vai receber o par de ingressos pra ir para o Arraial lá do Bola de Neve de Santo André vai ser o DDD 11, final 2775, tá bom? 2775. Vou mandar pra vocês aqui a instrução pra como vocês... Qual que é o horário do Arraial? Não tô nem sabendo. Aqui, ó, o Arraial vai ser demais, hein? Vai ser das 14h30 às 23h. Que legal. Vai ser bênção, vai ser bom demais. E aí a Silvia tava falando aqui, eu quero deixar também um versículo pra vocês que faz total diferença na minha vida, quando eu tenho essas baixas assim, né, de quem sou eu, onde estou, né, o que eu tô fazendo aqui, que eu ouvi esse versículo, eu não era nem crente, eu era criança, Deus já levantava os profetas para falarem comigo sobre esse versículo, né, que é Jeremias 1, que fala assim, ó, meu Deus, aqui, vamos lá. Assim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações, te dei por profeta. Aí ele fala, né, então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me a boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Então é isso, né? E complementa aqui, né? Olha, pondo-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e plantares. Amém? Jeremias 1, do 2, né? Do 2 até o 10. Então isso é muito forte para minha vida, né, essa passagem bíblica aqui, porque eu era pequenininha, eu já ouvia isso assim, e é isso, né, para nós estarmos posicionados na nossa identidade em Cristo, Amém, né, nossa identidade quem nós em somos, Cristo. né,
Nós somos esses queridos aí que Ele desenhou, que Ele nos escolheu. A Deisinha falou assim, tá esquecendo da intercessão. Gente, eu sou da intercessão também. Olha a Jana em tudo Meu aí, Deus meu Deus do céu, misericórdia. Eu sou da intercessão também. Um beijo, Deisinha, puxou minha orelha, foi minha líder. Ó, que linda. Amém. Fala por nós, Silvia. Amém. Tem um minutinho aí, tá? Ah, Jesus, como é bom, Senhor, como é bom. Tudo que a gente vive, que a gente sente, que a gente fala, tem no Senhor, Deus. Que alegria, Pai, a gente poder ir, sabe, falar tanto da nossa vida profissional, da nossa vida familiar, da nossa... Tudo tá conectado a Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, como nós proferimos no dia de hoje, quem você é para Deus, você é tesouro, você é obra preciosa. Você é a menina dos olhos do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, todas aquelas pessoas, Senhor, que muitas vezes se questiona quem é para Deus, que muitas vezes se sente inferior, nós hoje viemos falar para o Senhor que você é especial, que o Senhor tem planos a teu respeito, que o Senhor tem planos na tua carreira, que o Senhor tem planos na tua vida pessoal, que o Senhor tem planos na tua vida ministerial. Aleluia. Então, que você possa, em nome de Jesus, dar a mão para aquele que te guia, confiar, como a P falou, confia no Senhor, confia nos tesouros que estão escondidos dentro de você, para que você possa descobrir, para que você possa, em nome de Jesus, ser luz no mundo e sal na terra. Pai, nós repreendemos, Pai, todo ataque na mente, Senhor, nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que queira nos confundir, e nós declaramos o Senhor como nosso libertador, que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que o Senhor já designou os nossos planos, Pai, no ano de 2019, Senhor, nós possamos ver isso, Pai, nós possamos ver os frutos, Pai, mediante aquilo que o Senhor já derramou em nós, mas que nós precisamos dar passos, Pai, que nós possamos dar passos seguros, não passos vacilantes, Pai, passos seguros, confiando naquele que nos escolheu para a obra do Senhor. O Senhor escolheu a cada um, e o Senhor tem planos ao nosso respeito. Pai, eu entrego esse programa a Ti, eu consagro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Só terminando. Sim. O Congresso do Recri. Meu Deus, Congresso do Recri, gente, começa dia 20. Isso. Meu Deus, não podemos esquecer disso. Dá tempo de falar, vai, vamos lá. Vamos lá. Congresso do Recri é gratuito, começa quinta-noite, vai até sábado à noite. Quem quiser participar do Masterclass, vai ser ainda tem vaga, ainda tem vaga, daí é quinta de manhã e à tarde, e esse tem sim um valor de investimento. Nos demais são cultos, é aberto ao público, vá, porque é um congresso profético e Deus vai fazer grandes coisas lá. Amém, é isso. Queridos, Deus abençoe, fique com Deus. Você vai ficar agora aqui com o culto do Histórico de Pregações, o culto com a pastora